Salve Black Saiyajins, tudo de boa. Vamos para a parte 18 da teoria. Eu encho o Matsuno Valkyria. Agora sem mais enrolação, bora para a história. O meu clone estava encarando Sigurd, esperando pela resposta. Sigurd, o quanto você sabe? Pergunta sério. Clone, só o básico, estou mais interessado em onde o Jin entra nessa história toda. Comentou. Jair, espera, eu estou perdida aqui do que vocês estão falando. Pergunta irritada por estar perdida. Clone, um assunto complicado, Jair, mas antes de continuar, Nostradamus, qual é a sua ligação com Sigurd? Pergunta interessado. Nostradamus, eu sou o médico dele. O senhor Odin me mandou cuidar do Sigurd, por isso eu tenho passe livre para entrar no Tártaro, sem falar que também temos o mesmo objetivo. Explica. Sigurd, temos que impedir a ressurreição dos deuses primordiais. A história seguiu com Sigurd contando a história dos deuses primordiais, a guerra e o selamento deles. Pensamentos do clone, então essa é a verdadeira história? O que significa que a que eu sabia era uma mentira. Nem o Beelzebub sabia da verdade, mas algo não está batendo nessa história. Se o Odin era um desses 4 pilares primordiais que foram selados, como ele ainda está aqui no presente, foi ele que criou esses mitos dos deuses primordiais? Se perguntava mentalmente. Mas essas perguntas foram respondidas quando Sigurd revelou que o Odin na verdade era um deus sem nome. E assim que encontrou a espada sagrada que era um dos 4 tesouros primordiais, ele se tornou o Odin que conhecemos hoje. O objetivo do Odin era reviver os outros 3 deuses primordiais e para isso ele precisava de só mais 2 coisas, a água da vida e o recipiente primordial. E o Sigurd era o recipiente primordial. O que significava que o Odin só ia precisar da água da vida que seria obtida com a extinção da humanidade. Mas no meio dos pensamentos o meu clone acabaria percebendo que eu havia cometido um enorme erro sem querer. Clone, o Odin não precisa mais vencer o Ragnarok para conseguir ressuscitar os deuses primordiais. Falou enquanto se lembrava dos olhares que o Odin lançou para mim depois da luta contra o Rajun. Nostradamus, e por que ele não ia precisar mais vencer o Ragnarok? Pergunta confuso. Clone, há algumas lutas atrás o Black havia lutado em uma verdadeira guerra contra o Rajun. Fala. Nostradamus, assim, o antigo rei do inferno Rajun, se eu não me engano, ele acabou absorvendo um clone do Black Kun e com isso ele ganhou os mesmos poderes que ele. Foi uma senhora guerra para conseguir derrotar ele. Comenta. Sigurd, eu ouvi sobre essa luta, deve ter sido muito difícil, mas qual é o problema? Clone, o problema é o que aconteceu depois da luta. Como vocês devem saber, o Black não lutou sozinho, ele foi ajudado. E muitas pessoas que ajudaram ele foram mortos. Por isso o Black ressuscitou todos que foram mortos, usando as super esferas do dragão. Ao escutar aquilo, o Sigurd e o Nostradamus ficam em choque, já que eles não sabiam dessa informação. Sigurd, o que são essas super esferas do dragão? Pergunta sério. Clone, são dos artefatos mais poderosos do mundo dos animes. São 7 esferas com estrelas no meio do tamanho de planetas, e elas podem realizar qualquer desejo. E eu tô falando qualquer desejo mesmo. Explica. Os 3 ficam aterrorizados ao escutar aquilo porque ambos chegam na mesma conclusão. Se o Odin botar as mãos nessas esferas do dragão vai ser o fim de tudo que existe. Nostradamus, onde as esferas estão agora? Pergunta sério. Clone, o Black desfez elas assim que usou. Por sorte, para conseguir ativar elas precisa falar na língua dos deuses do mundo. Que elas vieram é dos que estão aqui, só o Black sabe essa língua. Explica. Essa informação faz eles ficarem mais aliviados. Sigurd, de qualquer forma, isso é muito preocupante. O Odin deve estar desesperado nesse momento. Ele vai usar tudo que estiver no seu alcance para fazer o Black Kun criar as super esferas do dragão. Tenha isso em mente. Clone, ele vai estar, de qualquer forma. Não vou deixar você ficar aí. Fala estralando os dedos enquanto fazia um clone do Sigurd aparecer. Eu vou tirar você daí, se esconda, você é um dos bens mais valiosos do Odin. Vou tirar você das garras dele. Eu vou desaparecer e passar as informações para o Black. Se cuidam e saiam do Tártaro rápido. Avisou antes de sumir em uma nuvem de fumaça. Enquanto isso, comigo eu estaria com o Brunhilde, escolhendo o próximo lutador da humanidade, até que eu recebo as informações do meu clone e fico sério. Brunhilde, algum problema? Pergunto percebendo a leve mudança no meu rosto. Eu, nada demais, só tive uns pequenos pensamentos. Então já sabemos quem vamos escolher para a próxima rodada? Pergunto voltando minha atenção para o painel de lutadores.
Brunhilde, sim, a próxima rodada quem lutará será o Loki. Fala. Eu, ainda tô curioso. Como você fez o Loki lutar na próxima? Pergunto curioso. Brunhilde, uma mulher tem seus truques, meu querido. Fala enquanto passava o dedo no meu peito. Voltando ao assunto, tenho plena certeza que esse humano será capaz de derrotar o Loki. Fala enquanto mostrava a cara do próximo lutador. Eu, escolha interessante, o melhor atirador da história da humanidade, o Morte Branca, vou falar com ele. Falei enquanto me virava e saia. Brunhilde, ainda com dificuldade para falar o nome dele. Pergunta com um sorriso debochado. Eu apenas bufo e saio da sala e vou caminhando na direção do quarto do Simo. Meus pensamentos, então essa é a verdadeira história dos deuses primordiais? Ela é pior do que eu esperava. E imaginar que Odin conseguiu esconder essa informação até do Beelzebub, isso é preocupante. Pensei enquanto passava a mão pela cabeça. Infelizmente a plateia dos animes foram mandados de volta para as dimensões deles. Não vou ter muita ajuda dessa vez. A Brunhilde e as Valquirias estão fazendo de tudo para ganhar esse torneio. Tudo que eu posso fazer agora é oferecer suporte para ela e ajudar nas sombras. Pensei enquanto chegava na porta do quarto do Simo. Assim que abro a porta encontro o mesmo em pé. Eu, pelo jeito cheguei no momento que você ia sair, não é mesmo? Você deve ser o Simo, eu presumo. Pergunto. Simo, e você deve ser o Gogeta Black? É um prazer. Ele me cumprimenta batendo continência e eu faço o mesmo. Simo, suponho que esteja aqui para me dar conhecimento de mais habilidades? Pergunta. Eu, acertou, está pronto? Pergunto sério. Simo, só me fale que tipo de munição irei usar. Responde. Corte de tempo. Agora vamos para a nova arena do Ragnarok, que assim como na luta do Jack e o Okita era favorável para o humano. Os lutadores vão para a arena, Simo versus Loki. Na arquibancada eu estava do lado da Brunhilde observando tudo. Ela estava claramente nervosa. Estávamos muito perto da vitória, mas ao mesmo tempo da derrota. Eu, tenha calma, vai dar tudo certo. Falo colocando a mão no ombro dela. Ela sorri e segura a minha mão. Brunhilde, a luta já vai começar. Cadê a Geir? Pergunta olhando para trás. Meus pensamentos. Opa, ela ainda não voltou do Tártaro. Eu, deve ter saído para passear um pouco. Em breve ela estará de volta, tenha paciência. Falo e ela acena com a cabeça. Voltando para a arena. Assim que os dois lutadores foram apresentados, eles ficam em posição. O Loki cria uma espécie de microfone e começa a conversar com Simo. Ele cria uma cortina negra e quando ela some mostra o Loki com mais 3 figuras atrás dele, sendo elas Thor, Hércules e Odin. Vendo isso, as duas torcidas ficaram em choque, vendo a ajuda que o Loki ia receber. Brunhilde, Black? Me chamou. Eu, não, eles não são reais, são só cópias baratas, estilo clones das sombras. A diferença é que eles não têm nem 50% do poder dos originais. Só que se o Loki puder fazer inúmeras cópias sem limites, será um gigantesco problema para o Simo. Comentei. E parece que o Loki ouviu a minha ideia, porque nos segundos seguintes ele criou inúmeras cópias dos 3 deuses. Tinha facilmente mais de 300 deles. Aqui a luta seria como a história original até o momento que o Simo acabaria aparentemente acertando uma bala na cara do Loki. Pensamentos de Simo, isso com certeza não vai ser o bastante para matar ele. Está na hora de usar o que o Black Sam lhe ensinou. Pensou enquanto se levantava e se reposicionava. Pois é Black Saiyajins, infelizmente vou dar uma patada nessa teoria por enquanto não temos mais capítulos do mangá, mas não se preocupem que vou pensar em outra teoria para colocar no lugar dessa. Até a próxima teoria, tchau.